Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos iniciar essa aula. Primeiramente, hoje nós vamos falar sobre os papas da Idade Média. Mas antes da gente começar a entrar no assunto mesmo, vamos falar um pouquinho de lógica, porque durante a Idade Média, nós tivemos bons papas e tivemos maus papas. Então, como essa questão do sedevacantismo está muito tem se difundido bastante entre os brasileiros, é bom que a gente faça certos esclarecimentos. Então, nada melhor do que usar a boa lógica, porque a lógica ela era uma disciplina que antecedia mesmo o estudo das outras disciplinas. Porque o que é a lógica? A lógica é aquela disciplina que ensina a gente a pensar corretamente. Não adianta você ficar lendo livros de autores gabaritados, seja lá o que forem, se são doutores ou se são teólogos, se você não tiver uma boa lógica organizada na sua cabeça. Então você vai se deixar levar por uma coisa muito, muito comum que está acontecendo, que é o orgulho. Então, vamos pensar o seguinte, Nós temos a nossa inteligência, por isso que nós somos seres racionais, nós somos animais racionais. E a nossa inteligência ela é espiritual. A nossa inteligência não é mecânica. A nossa inteligência ela não está ligada ao nosso corpo, embora ela use o nosso cérebro como veículo. Mas ela, propriamente, ela não é material. Por isso ela é espiritual, a nossa inteligência. E o pecado original, ele provocou uma ferida na nossa inteligência, que é a ignorância. Como é que a gente combate essa ferida da ignorância? Estudando. Só que a gente precisa estudar guiado por uma virtude cardial, que é a prudência. Uma vez feito isso, nós nos vamos deparar com outro problema, que é a nossa vontade. Então, a ferida do pecado original na vontade, ela foi ainda pior do que na inteligência, porque ela fez a nossa vontade ficar fraca. E essa fraqueza na vontade precisa ser superada por uma outra virtude, a virtude oposta, que é a fortaleza. Então é aí que está o problema, da gente conseguir fazer essas duas coisas ficarem em consonância, a nossa inteligência com a nossa vontade. Então a nossa vontade, ela tem que estar direcionada para o bem e a nossa inteligência para a verdade. Então quando a nossa inteligência ela busca a superação da ignorância pelo estudo, é porque ela está buscando a verdade. Mas se a nossa vontade for fraca, e geralmente é assim, a nossa vontade não vai aderir a essa verdade que a nossa inteligência está demonstrando. E a gente vai sempre agir mal. Então, precisamos combater esse orgulho, esse orgulho que faz com que a nossa vontade se curve sempre diante daquilo que é interessante para nós. E aquilo que é interessante para nós nem sempre está de acordo com a verdade. Muitas vezes a verdade é o contrário do que a gente quer. Geralmente é assim, Então por isso que eu vou tratar um pouquinho da lógica aqui, mas de forma assim bem resumida, Então eu recomendo o livro Lógica e Cosmologia, Regi de Oliveira, já mencionei esse livro antes, Esse aqui é uma versão que está em espanhol. Não sei dizer se tem uma tradução em português. Não sei se tem bons livros de lógica traduzidos na língua portuguesa, não sei dizer. Infelizmente, porque se abandonou o estudo da lógica. Então vamos lá, vamos ver aqui.
Primeiro ponto é a questão da verdade, né? Então, quando Pôncio Pilatos pergunta para Nosso Senhor o que é a verdade, né? Porque Nosso Senhor disse, né? Eu vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta para Nosso Senhor, e o que é a verdade? Aí Nosso Senhor não responde. Porque como é que Nosso Senhor ia explicar isso para um homem que era completamente sofista, né? Então, lembrando que naquela época, né, os romanos, eles tinham uma formação, a sofística, né, ela foi uma espécie de decadência da filosofia grega. Porque os filósofos gregos, chamados pré-socráticos, né, aqueles que fundaram propriamente, né, a filosofia da escola jônica, eles tinham um interesse em encontrar a verdade, a busca pela verdade. Então, depois de Parmênides, né, vai ter uma decadência na filosofia grega que vai entrar esse período aí da escola sofística. Pois para os sofistas não existia verdade, né? A verdade era uma questão de conveniência. Então eles criaram uma escola de boa retórica, né, que ensinava a falar bem, se expressar bem, e a verdade ficava então, passava a ser, né, uma propriedade daquele que se expressasse melhor ou demonstrasse melhor. Então assim, virou uma espécie de artimanha, né, para se enganar. E eles cobravam por isso, né? Então depois é que vai surgir Sócrates. Sócrates vai denunciar essa escola sofística. Então, assim, vocês enganam as pessoas e ganham dinheiro para isso. Porque como é que isso a gente destrói o sofisma? Porque o sofisma ele induz você a raciocinar mal, a raciocinar errado. Então aí você constrói o silogismo, né? O silogismo então vai demonstrar o erro, onde é que está o erro de raciocínio. Então, um bom filósofo tem que buscar a verdade. Muito bem, então a gente tem que partir desse princípio, né, do que é a verdade. Então, aqui resumidamente, né, nós podemos dizer que existe a verdade que é ontológica, a verdade lógica, a verdade moral e a verdade subjetiva. Então, a verdade ontológica é o ser da coisa. Então, por exemplo, né, quando eu digo que esta mesa é uma mesa, eu estou afirmando uma verdade ontológica. Esta mesa é uma mesa, mesmo que ela não tivesse esse formato e que ela não tivesse essas propriedades, né, materiais. Ela podia ser de ferro, ela podia ser de plástico, podia ser de madeira, né? Mas eu compreendi a essência do ser mesa. Então isso é uma verdade ontológica, é quando a gente compreende a essência das coisas. Então a essência das coisas é o que na filosofia, na sã filosofia, na boa filosofia, né, chamada de universais, são os universais. Então o primeiro erro da filosofia, né, moderna é começar a negação dos universais, né? Isso foi o chamado nominalismo de Guilherme Ockham. Começa a negar que as coisas são os nomes que nós damos para elas. Não, as coisas elas têm uma essência. Elas já existiam no intelecto divino como essência. Depois passaram a ser, né, quando Deus as criou. E para nós, né, passam a ser conceitos que se formam em nossa inteligência. Essa é a verdade lógica, a verdade ontológica, perdão. A verdade lógica é aí que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque, né, a nossa inteligência, ela funciona através de um processo. É claro que tem que ser um processo, porque senão nós seríamos, né, como os anjos. Os anjos eles não têm esse processo de inteligência, a inteligência deles é imediata, né, é reta, né? Por isso eles não raciocinam, eles não têm raciocínio. Então nós passamos pela abstração. Então a abstração é o quê? Quando nós temos a compreensão do ser das coisas.
Nós abstraímos o ser das coisas. Por exemplo, por isso que a gente diz que uma criança, né, pequenininha, ela já compreende, né? A professora Flávia dizia lá do Vicente. O Vicente já está sabendo das coisas, ele já compreende o ser das coisas, né? Então ele já vai fazendo uma lista das coisas, do que cada coisa é, entendeu? Então ele já compreendeu o ser das coisas. Agora, aonde que acontece o erro? O erro acontece na segunda etapa da nossa inteligência, que é no juízo. Então o que é o juízo? O juízo é quando a gente faz a distinção entre um ser e outro ser. Então isto é uma mesa e isto é um livro. Então eu tenho que fazer um juízo para estabelecer essa distinção, essa diferença entre uma coisa e outra. Quando eu não faço bem essa distinção, aí eu julgo mal. Então é por isso que o nosso Senhor fala assim, né? Muito cuidado com o juízo. Com o mesmo rigor com que julgardes, sereis julgados. Então, o erro, ele sempre vai acontecer, né, no que diz respeito à verdade lógica. Porque a verdade lógica, ela se dá, né, através do juízo, né, ou seja, quando, né, se distingue um ser de outro. Se a gente não faz isso bem, aí é onde consiste o erro. Tá bem? E nós já vamos falar do erro daqui a pouquinho. E existe a verdade moral. Essa verdade moral é muito importante para a gente entender o que é mentira. Então, a verdade moral é a conformidade da nossa inteligência com o ser das coisas. A gente compreendeu o ser das coisas, a essência das coisas. A nossa inteligência se conforma a isso e a gente age de acordo com essa conformidade. Então você compreende uma coisa, né? E você fala sobre aquela coisa ou age de acordo com aquela coisa, né, em consonância com essa coisa. Isso chama verdade moral. É o contrário da mentira. Porque a mentira, por isso é que a mentira é muito grave. Porque a mentira é quando você, mesmo compreendendo a coisa, você diz o contrário e faz o contrário. Entendeu? Então você age deliberadamente contra a verdade. Por isso que a mentira é extremamente grave, é mais grave do que o erro. Porque o erro, né, nós podemos nos enganar. Nós já vamos ver isso aqui, né? Agora a mentira, você já tem a certeza da coisa, mas você fala o contrário e age de forma contrária, deliberadamente. Qual é a sua finalidade? É enganar o outro. Entende? Então é por isso que eu disse, né, numa outra aula minha, que não pode haver magistério sem a verdade. Porque só se pode ensinar a verdade. A mentira não se ensina. A mentira se difunde. Você pode ensinar uma pessoa a mentir, mas você não pode ensinar uma mentira para ela. Porque a mentira não é o objeto próprio do ensino. O objeto próprio do ensino é a verdade. Eu dei o exemplo numa outra aula que eu dei, né, do professor de geografia que diz para os alunos que a Suécia é um país africano. Ora, ele não ensinou nada para os alunos, ele enganou os alunos. Sabe quando eu disse isso aí, na outra aula, eu me referi àquele professor que está ensinando para criança, que não sabe nada. Não é um professor de faculdade que vai dizer uma coisa dessa. O professor de faculdade que quer enganar seu aluno, ele vai usar uma mentira mais sofisticada. Eu dei um exemplo básico, né, de um professor que está ensinando para uma criancinha que não sabe nada. Aquela criancinha, ela vai cair no erro de achar que a Suécia é um país, né, africano. Né? Mas dizer que esse professor ensinou alguma coisa, não, ele não ensinou, ele disse uma mentira. E não vamos cair nesse sofismo de que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade, porque não vira.
Uma mentira repetida 1 milhão de vezes nunca vai ser uma verdade. A mentira pode se impor pela força, pela nossa fraqueza, nós podemos nos sugestionar, ou pode se impor pela lei, uma lei iníqua, pode impor a mentira, ou pode se impor pelas armas, pela autoridade, que não é mais autoridade, porque se impõe a mentira como regra, essa autoridade ela perde a sua autoridade legítima, ela passa a ser autoritária. Bom, isso aqui é um ponto muito importante. E o problema da verdade subjetiva, que não é propriamente uma verdade. Isso aqui é característica da... Deixa eu só acrescentar aqui, que isso aqui é o contrário contrário da mentira. Verdade moral é o contrário da mentira. Nós já entendemos que a mentira é você compreender a coisa e agir deliberadamente de forma contrária e falar deliberadamente o contrário. Altamente culpável, porque você sabe que o que você está fazendo é mentiroso. A verdade subjetiva é diferente. A verdade subjetiva é quando você... Aí que é o problema da filosofia moderna, e é isso que vai ser o problema do Concílio Vaticano II. É quando você perdeu a noção da verdade ontológica das coisas. Você já duvida da verdade ontológica das coisas. Entendeu? E você passa a acreditar que a verdade depende do sujeito. Ela não existe o ser da coisa. Existe uma opinião que você formulou na sua cabeça a partir da interpretação dos dados daqueles fenômenos físicos. E a partir disso você constrói vamos dizer assim, uma espécie de versão da verdade. Então a verdade ela é subjetiva, ela não é objetiva, não é o objeto que se impõe a você. A verdade está na ideia, isso é chamado idealismo. Filosofia moderna é toda impregnada disso. Ora, o Concílio Vaticano II, os teólogos do concílio se embebedaram desse erro. Então, por isso é que é importante entender um pouquinho de história, tá bom, gente? Vamos ser humildes, vamos entender um pouquinho de história, ao invés de ficar só lendo opiniões de teólogos que não viveram o suficiente para ver o Concílio Vaticano II. A gente precisa ter um conhecimento da história, a gente vai dar uma opinião sobre alguma coisa até o momento histórico que a gente vive, daí para diante a gente não pode dizer mais, entendeu? As coisas não vão acontecer ainda. Nós vivemos depois do Concílio Vaticano II. Esses outros autores, teólogos, não viveram para ver o Concílio Vaticano II. Então, vamos ter isso em mente. Então a verdade subjetiva é típica da filosofia moderna. Ou seja, nega o ser da coisa. Ou seja, ela nega a verdade ontológica. Então, se você perder o senso de verdade ontológica, você perde o senso do que é realmente a verdade. A verdade passa a não existir, a verdade passa a ser uma questão de opinião. Por isso o relativismo, tudo passa a ser relativo. Bom, então, o que é a certeza? A certeza é a adesão a uma verdade conhecida sem medo de enganar-se. Então nós conhecemos aquela verdade, nós não podemos nos enganar, porque aquela verdade para nós já está bem conhecida. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que isso aqui é um livro. É uma certeza. Não é uma caixa de bombom. Então não tem medo de me enganar quando eu digo que isso aqui é um livro. Isso é uma certeza. E essa certeza, ela se dá, evidentemente, um dos fundamentos dela é a evidência. A evidência é aquilo que nem precisa se provar.
porque ele já se mostra para nós claramente o que é. Então é evidente que isso aqui é um livro. Eu não preciso provar para vocês que isso aqui é um livro. A evidência, ela, né, se autoafirma. Por isso que se diz, é evidente, né? Quer dizer, nós estamos vendo o que é. É uma evidência, né? Então, a evidência é o fundamento da certeza e a define com a clareza com que a verdade se impõe. Agora, o erro. O erro é a não conformidade das coisas com o juízo. Aí por isso que eu disse para vocês antes, que é justamente nessa segunda parte, né, da construção que a nossa inteligência faz, primeiro a abstração, segundo o juízo, é nessa segunda parte que é o juízo, porque a terceira parte é o raciocínio, né, mas o problema está no juízo, quando a gente erra no juízo, né? Então o erro ele vai atuar aqui, né, porque nós não vamos conseguir conformar a nossa inteligência com o ser das coisas, para que no juízo a gente faça uma distinção entre uma coisa e outra. Então isso aqui é um livro, né? Isso aqui é um, sei lá, uma bolsinha para guardar lá esse microfone de lapela aqui, né? E aí, no meu juízo, eu confundo uma coisa com a outra ou não defino bem isso daqui, né? De modo que eu erro, né, ao fazer isso. Então por isso muitas vezes as coisas podem parecer ser uma coisa e no final das contas elas podem ser outra. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer juízo apressado das coisas. É o chamado juízo temerário, né? Não tenhamos para nós o juízo de Deus, né? Tem certas coisas que estão acima da nossa capacidade, porque nós não temos como ter todos os dados para saber exatamente o que aconteceu. Então, por isso nós precisamos ter uma série de ciências, né, interligadas numa investigação, para a gente chegar a uma ciência, por exemplo, a uma certeza. Quando, por exemplo, tem um tribunal, né, um julgamento, uma coisa assim, né, o juiz tem que dar uma sentença, ele tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que tem que colher dados, tem que ter lá a investigação, tem que ter a investigação forense, tem que ter testemunha, né? E ainda assim vai ter lá o júri ainda, né, para poder dar o veredicto. Então uma série de cuidados precisa se ter para a gente poder fazer o juízo, e que o juízo a gente faz naturalmente, mas o problema é quando a gente passa, né, a ser juiz das coisas, ou seja, dar uma sentença. E aí a gente acostumamos fazer isso muito apressadamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque as coisas precisam ter uma investigação, precisa ser ponderada, né? Primeiro, o melhor seria, o melhor critério, né, é fazer um bom juízo antes, ou seja, né, por que a gente tem que pensar sempre no pior, né? Por que aquela pessoa agiu assim? A gente sempre pensa que aquela pessoa agiu assim, a gente vai sempre levar a coisa para o pior lado. Pode ter outra razão, uma outra explicação, uma explicação melhor, né, mas que não seja tão difamatória contra aquela outra pessoa, né? Então a gente precisa julgar, né, assim com o coração aberto, fazer um bom juízo das coisas, antes de passar a considerar as piores possibilidades. Nós temos que considerar também, mas primeiro nós façamos um bom juízo, para depois não nos apressemos no juízo, porque o juízo é perigoso, né, pelo erro, né? Podemos errar, né? E quais são, né, as causas do erro? Aqui que é interessante, então temos causas lógicas e causas morais. As causas lógicas do erro, é claro, né, a debilidade do nosso próprio espírito, foi o que eu acabei de falar. Nós temos essa tendência de julgar muito apressadamente, né? Então antes disso, é melhor a gente parar um pouquinho, respira um pouco, né, avalie a situação, os prós e os contras, por que aquela pessoa agiu assim, por que aquela pessoa passou, não falou comigo.
Ah, ela não falou comigo porque ela está com raiva de mim e tal. Não, às vezes ela nem me viu, né? Ou às vezes não falou comigo porque está passando mal e não quis parar naquele momento ali para conversar, está com dor de barriga, precisa ir no banheiro depressa. E aí, quer dizer, tem muitas outras situações, muitas outras, né, possibilidades. E a gente vai pensar sempre na pior. E vamos procurar, né, fazer um reto juízo. Então, por isso que Nosso Senhor fala, né, cuidado com esse juízo, porque você vai ser julgado com o mesmo rigor. Entendeu? Então a gente precisa aprender, e isso precisa de humildade, né? Porque o nosso espírito, ele tem essa fraqueza, claro, tem essa debilidade própria, né, do pecado original. Agora, as piores causas do erro estão, né, nas causas morais. Ou seja, a vaidade. O que é a vaidade? Né? É o nosso orgulho, né? A gente quer que a verdade esteja conforme a nossa vontade. Então aí você não tem não está disposto a ouvir e analisar aquelas outras possibilidades que sejam contra o seu parecer. Então a pessoa age assim por vaidade. Então muito cuidado com essa questão da vaidade, sabe? De querer se colocar como juiz de tudo, porque isso faz você errar, né? Depois, os interesses pessoais. Os interesses pessoais, aí você está interessado em alguma coisa, ou seja, financeiro, né? Alguma particularidade ali, material, que lhe interessa em defender aquele determinado assunto ali, aquele determinado ponto de vista, né? Então, você não tem certeza da coisa, mas você está afirmando ela como se fosse uma certeza, porque você tem interesse naquilo, né? E o outro fator é a preguiça. Então a preguiça é esse negócio de você não querer estudar. Então a primeira coisa que lhe vem à cabeça é aquela pessoa falou, ela tem autoridade, então falou, está falado, entendeu? Então o Papa, né, se o Papa falou, está falado. Bom, não é bem assim, não é bem assim, né? O delegado falou, está falado, o prefeito falou, está falado, o professor falou, está falado. Não é bem assim. Vamos avaliar as coisas, entendeu? Né? Vamos avaliar, vamos ver o que aquela pessoa falou, vamos esquecer um pouquinho a autoridade que ela tem e vamos ver se o que ela falou faz sentido, né? Se tem coerência o que ela falou. Então a preguiça faz a gente se apegar, né, aos falsos profetas, faz a gente se apegar aos falsos doutores. Porque nós não queremos estudar, então a gente se acomoda com aquilo. Então você vai lá, liga a televisão, assiste o Jornal Nacional, e tudo aquilo que passa ali no jornal para você é verdade. Você não vai se dar o trabalho de ficar pesquisando e estudando para saber se aquele jornalista lá falou a verdade, ou se aquilo é uma interpretação dele, ou se aquilo é uma pauta jornalística, né? Entendeu? Você tomar aquilo como verdade que é mais cômodo. E aí você entra pelo cano, né? Entra pelo cano. Então, muito cuidado, são causas morais e essa aqui são extremamente culpáveis. Extremamente culpáveis, né? Mas observa que o erro, ele não é o mesmo que a mentira. Observa que ele não é o mesmo que a mentira, né? Ele se dá devido às nossas fraquezas aqui. A mentira, você sabe a coisa e você deliberadamente você engana o outro, né? Agora, a questão da opinião. A opinião é uma afirmação que contém probabilidades de engano. Então uma opinião não é uma certeza. É por isso que quando a gente fala da questão do sedevacantismo, a gente fala assim, isso aí são opiniões, né? Teólogos opinaram assim, teólogos opinaram assado. Mas uma opinião não é uma certeza, certo? Então, toda pessoa que emite uma opinião, ela sabe que aquela opinião dela tem uma probabilidade de estar certa e tem uma probabilidade de estar errada. É. O caso Galileu, só para ilustrar, é um problema assim, entendeu? Por que Galileu foi condenado pela igreja? Galileu afirmava
como certeza algo que ele não tinha como provar que era certeza. Então ele afirmava como certeza uma opinião. Depois de séculos é que se verificou que o que ele afirmava estava correto. Ou seja, a Terra não está imóvel. Mas naquela época ele não tinha argumentos que favorecessem esta afirmação como uma certeza. Então a igreja dizia, por prudência, você pode falar sobre este assunto no sentido de que você está emitindo uma opinião. Mas você está proibido de ensinar isso, porque a gente só pode ensinar aquilo que nós temos certeza que é verdade, entendeu? É o que eu acabei de dizer, magistério próprio é o magistério da verdade. Se não fosse assim, Satanás era o mestre dos mestres, porque é o pai da mentira. Então, se você tem uma opinião de alguma coisa, antes de você se fazer de doutor e começar a disseminar aquilo, tome cuidado e você assuma que é apenas uma opinião sua. Foi isso que fizeram os santos teólogos, como São Roberto Bellarmino. Emitiu uma opinião, mas sempre dizendo, é uma opinião, não é uma certeza teológica. A dúvida é prudência, é a suspensão do juízo. Você fala, olha, entre a opinião de A e a opinião de B, eu não tenho como saber qual dos dois está falando da verdade. Qual dos dois, aonde que está a certeza da coisa? Não tem, então eu suspendo meu juízo. Eu estou em dúvida. Então não posso afirmar nem A nem B. E a ignorância é aquilo, é a ausência de todo conhecimento. A pessoa realmente não sabe nada. Então eu expliquei isso aqui como uma espécie de preâmbulo, para a gente poder falar dos papas da Idade Média.